Seguindo aqui com o nosso podcast, nós estamos na Rádio Líder FM 90,7, diariamente ao meio-dia, e retornaremos quarta-feira, dia 22, tá? Estamos exercendo essas funções de apresentador do programa na Rádio Líder e, ao mesmo tempo, de podcast, usando aqui num sentido bem metafórico, né? Apresentador e podcast. Acompanhamos no último final de semana as partidas de Ceará contra o Londrina, 0-0, lá no Estádio do Café, no estado do Paraná. E, por sua vez, o Fortaleza recebeu o Criciúma no estádio Presidente Vargas, venceu por 3-2, tá? Uma vitória que eu considero a fórceps, no sentido no linguajar comum, arrancada a ferro, e com gols contra de jogadores do Criciúma que cometeram erros absurdos, erros individuais, marcando gols contra o seu próprio patrimônio. Claro que o jogo foi bem movimentado, especialmente no primeiro tempo. Fortaleza atuou bem, foi bem na partida, com muita disposição física, até porque na Série B não há muita técnica, tá? E o Ceará e o Fortaleza estão numa competição para se reinventarem, retomarem o caminho, quem sabe, aí da Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. A queda causou um efeito muito doloroso para as torcidas, né? Até agora, me parece que os torcedores ainda não acostumaram com essa disputa de uma competição muito acirrada, tá? De uma competição disputada palmo a palmo, onde predomina exatamente muito mais a vontade, o empenho, a força física que a técnica. Mas temos representantes não só na Série B, temos na Série C o único, que é o Floresta, empatou nesta terça-feira, com a Ferroviária de São Paulo, pelo placar de 0-0. E o Floresta ocupa a 8ª posição com 5 pontos. Seu próximo jogo pela 4ª rodada é contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, no estádio Almeidão, às 7h30 da noite. Tá? Mas temos também a Série D, que nós vamos destacar, onde o Iguatu e o Maracanã venceram mais uma e o Ferroviário perdeu a invencibilidade. O fim de semana foi bem movimentado para os times da Série D. As 5 equipes entrando em campo pela 3ª rodada da primeira fase. Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entraram em campo no sábado. Temos a classificação do Grupo A, A6 e A7. O grupo A6 é liderado pelo Iguatu com 7 pontos. Muito bem, Iguatu, que é uma equipe aqui do interior do estado, né? Está na região Centro-Sul e disputando Série D do Campeonato Brasileiro. Esteve disputando também o Campeonato Cearense. E o segundo Maracanã com 7 pontos, terceiro é o Sampaio Corrêa com 2, quarto o IAP com 2, quinto o Motoclube com 1, sexto o time do Parnaíba com apenas 1 ponto. Já no grupo A7, que é o do Ferroviário, lidera o Fluminense, acho que é o Fluminense de Feira, ou é do Piauí, com 7 pontos, segundo é o Piauí com 4 pontos, terceiro o Ferroviário com 4, quarto Altos, o Piauí com 4, as equipes do Piauí estão bem nesse grupo. Quinto, o Atlético Cearense com 3 e na lanterna, abaixo do Atlético,
Com apenas 1 ponto está o time do Tirol. Tá? A rodada teve vitória de 2 times embalados a Iguatu e Maracanã. O Ferroviário sofreu a sua primeira derrota, enquanto que o Tirol empatou com o Atlético. Tá? O Altos venceu o Ferroviário por 1-0, foi no sábado, às 4 da tarde. O Iguatu venceu o IAP por 3-2 no sábado, às 4 da tarde, no Morenão, estádio lá de Iguatu. Maracanã venceu o Parnaíba por 1-0 no Almi Dutra, estádio de Maracanaú. O Tirol empatou com o Atlético Cearense sábado, também no mesmo horário, no Presidente Vargas. Mas seguindo com mais informações, desta feita no futebol nacional, teremos Copa do Brasil, tá? Jogos de hoje, uma competição onde o formato, as partidas são de ida e volta, e em caso de empate, no placar agregado, a decisão da vaga nas oitavas de final será nos pênaltis. Tá? As transmissões aí se concentram em canais fechados, Sport TV, Premiere, GTV, o Amazon Prime, entre outros, né? Com todas as suas nuances dessas transmissões. Eu vejo que essas competições, elas causam às vezes um embaralhado, uma confusão na mente do torcedor. Uma verdadeira barafunda, porque tem uma miscigenação que a gente não considera muito legal, tá? Eu até falei há algum tempo aí sobre essa Copa do Brasil como uma espécie de aquarela brasileira. Vamos, antes de trazer os jogos da Copa do Brasil, a classificação da Série B, que desperta interesse de Ceará e Fortaleza. O Vila Nova lidera com 11 pontos, é o primeiro, hoje estaria na Série A, e o Fortaleza na segunda posição com 10 pontos. Ultrapassou o Ceará, que está na terceira com 9. Quarto, Novo Horizontino com 8. Quinto, Avaí com 8. Sexto, Atlético com 8. E o sétimo, o Operário com 8. Todos aqui com chances para disputar o playoff, né? São 38 rodadas, ainda falta muita coisa. No presente, hoje, seriam Vila Nova e Fortaleza. Mas vamos esperar que nem Ceará nem Fortaleza disputem esse playoff, que irá definir as 2 vagas restantes, terceiro e quarto, porque é um desgaste muito grande. Além das 38 rodadas, acontecerá o mata-mata. Não seria bom para Ceará e Fortaleza depois de disputarem 38 rodadas. Mas vamos agora aos jogos que nós falamos sobre a Copa do Brasil, tá? O Botafogo está jogando com o Chapecoense, São Paulo, Juventude, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Barra de Santa Catarina e Corinthians, tá? São jogos da Copa do Brasil, ressaltando que o Fortaleza enfrenta o CRB nesta quarta-feira, no estádio Castelão, e a equipe do Ceará só joga na quinta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro. Vou trazer aqui os resultados do final de semana de jogos da Série A com o Bruno Mendes. Concluída a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras segue imbatível na liderança da competição. O Verdão venceu o Atlético Paranaense no Allianz Parque por 1-0. Os outros resultados da rodada: o Vasco bateu o São Paulo por 2-1 de virada em São Januário. O Botafogo foi até Chapecó e goleou a Chapecoense por 4-1. Corinthians e Vitória fizeram um jogo tecnicamente fraco e protagonizaram o único 0-0 da rodada. O Cruzeiro voltou a vencer no campeonato ao bater o Grêmio em Belo Horizonte por 2-0. O Internacional segue mal e perdeu em casa para o Mirassol
por 2-1 em uma partida de 5 gols. O Fluminense passou pelo Santos de Neymar dentro da Vila Belmiro 3-2. O Bragantino goleou o Remo por 4-2 em Bragança Paulista. Na capital paranaense, o Curitiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e no Maracanã, com mais de 60 mil pagantes, o Flamengo derrotou o Bahia por 2-0. O Palmeiras segue líder com 29 pontos, o Flamengo é o segundo com 23, mesmo número de pontos do Fluminense, que aparece em terceiro lugar, o São Paulo é o quarto com 20, mesmo número de pontos do Bahia, que fecha o grupo dos 5 melhores do torneio. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, estão Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É isso aí. Amanhã o Fortaleza enfrenta o CRB no Castelão, 8h30 da noite. E a equipe do Ceará joga apenas na quinta-feira, às 7 da noite, contra o Atlético Mineiro. E para arrematar aqui o nosso episódio de hoje, além da bola, há a intolerância. E isso nos remete a refletir como as coisas estão complicadas no futebol brasileiro. Basta um treinador conseguir um resultado pelo placar mínimo de 1-0 e a equipe vencer, mas com muitas dificuldades, que torcedores protestam, já pedem a cabeça do treinador. As coisas estão caminhando para um ponto, convergindo para uma situação extremamente preocupante. Se não vejamos, o Carpini está sendo muito questionado por parte do torcedor de Fortaleza, mas tem aí aproximadamente 70% de aproveitamento ou mais. Como a Série B é um campeonato que requer bons resultados, isso está acontecendo. Só não está satisfazendo aos torcedores porque não se tem um padrão muito bem definido, né? Um desempenho, a equipe mostrando mais qualidade técnica, o Ceará idem, questionado também, o Moza, por não utilizar um jogador X ou Y, e tudo isso vai caminhando para uma situação extremamente preocupante, repito, porque nós não podemos execrar nenhum profissional, tá? Tem um limite, além da bola, os torcedores, alguns nem todos, estão indo além desse limite, né? Com interferência nos clubes, mas eu reputo que essa situação toda está acontecendo exatamente pela facilidade que muitos dirigentes do futebol brasileiro concederam. Deram uma concessão além do limite para torcedores, para torcidas organizadas que estão tratando os profissionais como se eles fossem qualquer um, né? Como se eles não tivessem capacidade, qualidade, competência para dirigir os seus clubes. O exemplo maior está aí com o São Paulo, o Roger sendo questionado, assim como foi o Carpini outrora também, e é essa a real situação. É isso aí, valeu, até o próximo.